Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kathleen e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre classes de medicamentos. Na verdade, nós vamos falar sobre uma classe, que é a classe do anticoncepcional. Esses medicamentos que são bastante utilizados, como método contraceptivo, mas também são utilizados para inibir algumas doenças. Por exemplo, endometriose, ovário policístico, pode ser utilizado o anticoncepcional no tratamento dessas doenças de acordo com o médico. Então nós vamos ver um pouquinho sobre como o anticoncepcional age no organismo da mulher, alterando os níveis de estrogênio, de progesterona, que são os dois hormônios femininos, modificando, inibindo a ovulação. Vamos passar aqui e vamos começar primeiro vendo como que ocorre o ciclo menstrual da mulher. Muitas pessoas ficam na dúvida como que é o ciclo. Aqui nós estamos vendo um ciclo de 28 dias. Esse ciclo tem 28 dias, aí eu tirei minha imagem aí para vocês verem. A parte de baixo seria a parte do útero, a parte interna do útero, onde está crescendo o endométrio, que é uma camada de sangue que cresce no interior do útero, que vai abrigar o óvulo caso haja a fecundação. E na parte de cima, vocês estão vendo aí, o ovário. O ovário, ele todo mês, ele vai desenvolver um folículo ovariano, um óvulo que estará pronto ali no 14º dia para ocorrer a fecundação. Entre o 14º e o 15º seria o período de ovulação, então o período fértil da mulher. Esse ciclo ele começa no primeiro dia da menstruação, e aí acontece o primeiro dia, o segundo dia, até o 5º dia, conforme esse ciclo aqui, que é 5 dias de menstruação. Aí depois da menstruação, a mulher já se prepara novamente para engravidar, vamos dizer assim. E aí o óvulo já começa a crescer lá no ovário, o endométrio já começa a ficar mais espesso, ele já começa a evoluir, até que chega ao 14º dia e ocorre a ovulação. O óvulo se desprende do ovário e o endométrio já está bastante espesso. O óvulo ele vai ficar durante um tempo ali nas tubas uterinas, esperando para ocorrer a ovulação. Caso não ocorra a ovulação, o endométrio ele vai se desfazer aqui, contando depois, primeiro dia novamente, o endométrio vai se desfazer em forma de menstruação. O endométrio vai ser liberado. Então, o que é a menstruação? A menstruação é a descamação do endométrio, quando não ocorre a fecundação. Tá vendo lá em cima? Não ocorreu a fecundação, o óvulo ele vai involuir, ele vai se tornar uma massa menor e ele vai ser liberado junto com o endométrio também. E aí nós temos o ciclo menstrual de uma mulher que não teve a gravidez, onde não ocorreu a gravidez, onde não ocorreu a fecundação. Uma coisa interessante, em relação aos anticoncepcionais é que todos eles agem inibindo o processo de ovulação. Tá vendo nessa figura aí? Nessa figura aí, tá mostrando, na figura aí do lado, tá mostrando dois casos. Um caso onde a mulher não toma o anticoncepcional, e aí o que acontece? O óvulo ele vai evoluir, vai ocorrer ovulação. E na letra B está ocorrendo um caso da mulher onde ela toma o anticoncepcional. Ela tomando o anticoncepcional, o óvulo ele permanece adormecido. Então, os anticoncepcionais ele tem a função de manter os níveis constantes ali de estrogênio, que vai inibir a secreção da hipófise, A hipófise é uma glândula que secreta LH e FSH, inibe a secreção da hipófise de LH e FSH e não vai ocorrer a ovulação, tá certo? O óvulo vai permanecer adormecido. Isso daí também é interessante, por quê?
porque como tem o sistema endócrino participando dessa etapa aí do ciclo menstrual da mulher, sistema endócrino participando ali com estrogênio, progesterona, participando com a hipófise, LH, FSH, vai ter essa ondulação hormonal que vocês estão vendo aí nesse gráfico. Nesse gráfico está mostrando quando a mulher ela faz uso do anticoncepcional e quando a mulher ela não faz uso do anticoncepcional, como que é o comportamento da progesterona e do estrogênio naturalmente na mulher no ciclo de 28 dias, tá vendo? Esse gráfico aí, essa linha mais escura está mostrando o estrogênio e a progesterona, normalmente no corpo da mulher. E aí o que acontece? Quando a mulher não toma o anticoncepcional, o estrogênio ele eleva, né, a quantidade um pouco antes da ovulação, ele eleva a quantidade, aí depois diminui a quantidade de estrogênio após a ovulação e aumenta a quantidade de progesterona. Isso acontece quando a mulher está naturalmente sem o uso do anticoncepcional. Quando a mulher usa o anticoncepcional, vai acontecer que o nível de progesterona e estrogênio fica sempre ali, ó. Eles ficam constantes. Tá vendo lá em cima aquela linha pontilhada? Com o uso do anticoncepcional, progesterona e estrogênio sintético, né, que é o anticoncepcional, e aí eles ficam constantes, não tem tanta variação assim no uso quando você usa o anticoncepcional sintético, quando você usa a pílula. Os anticoncepcionais hormonais, eles vão ser um combinado sempre de estrogênio e progesterona. Tem alguns casos que você vai ter só progesterona, mas nós vamos falar a seguir. Mas eles, em grande maioria, vão ser um combinado de estrogênio e progesterona sintético, porque nós, mulheres, nós produzimos estrogênio e progesterona de maneira hormonal, de maneira natural, mas nesse caso aí eu tô dando para o meu corpo um medicamento, então estrogênio e progesterona sintético para inibir a ovulação. E além de inibir a ovulação, esses hormônios sintéticos, né, os anticoncepcionais, eles também agem no muco cervical, tornando o ambiente cervical, né, o ambiente mais hostil para o espermatozoide. Então eles inibem a ovulação e torna ali o ambiente, modifica o muco da cervical, tornando o ambiente mais hostil para o espermatozoide e atrapalhando também a questão da gravidez, né? Impedindo que ocorra a gravidez. Aí nós temos alguns tipos de pílulas. Primeiro, a pílula que tem aí é a pílula monofásica. Essa pílula é um combinado, né, de progesterona e de estrogênio na mesma quantidade, vem no comprimido, na mesma quantidade de progesterona e estrogênio, na mesma dosagem, e é o mais usado entre as mulheres, a pílula monofásica. Tem também a mini pílula. A mini pílula é aquela pílula que só tem progesterona. E aí ela não tem estrogênio, só tem progesterona. Ela vai ser muito usada em mulheres que acabaram de ter neném e querem se prevenir, né? Estão amamentando ainda e querem evitar uma nova gravidez. Aí o médico vai passar a mini pílula que tem que ser tomada todos os dias sem interrupção. E tem também a pílula multifásica, que é aquela pílula que tem a combinação de hormônios, diferentes dosagens, né, de hormônio, de acordo com o ciclo menstrual da mulher, de acordo com o que ocorre com cada mulher, né? Os efeitos colaterais são menores se os medicamentos forem tomados de maneira correta, e aí os efeitos vão ser menores mesmo. Efeitos colaterais, e é importante a mulher que está tomando a pílula multifásica ela tomar a cartela de maneira correta, porque como de acordo com
o ciclo reprodutivo, a fase do ciclo reprodutivo, tem que seguir a cartela certinho para não ocorrer, tem que seguir a ordem da cartela certinha para não ocorrer nenhum efeito adverso, nenhum problema aí, nenhuma interação do medicamento ou até mesmo a falta, né, da eficácia do medicamento. Aqui tem a lista dos medicamentos mais vendidos, né, mais comercializados no Brasil. Percebam que esses medicamentos eles vão ter concentrações de estrógeno e progesterona. E aí vai depender muito do medicamento. Por exemplo, Yasmin, ele tem aí 0,03 miligramas de estrogênio e mais progesterona. Outros medicamentos vão ter dosagens diferenciadas de estrogênio e progesterona, mas vai ter sempre estrogênio e progesterona ali. Por isso que é importante a mulher sempre ir ao médico para verificar qual é o melhor para ela, porque por mais que tenha estrogênio e progesterona em todas as pílulas, é importante a mulher saber qual vai ser melhor para ela, porque pode ser que a dosagem maior de progesterona no medicamento nela não faça um efeito legal, dê algum efeito colateral. Por isso que não é interessante você fazer o uso da pílula que a sua colega faz. Só porque ela faz, dá certo nela, você vai lá e faz também. Isso não é legal porque cada corpo é um corpo, cada corpo tem suas dosagens hormonais naturais e aí nós vamos dar uma dosagem sintética. Pode ser que essa dosagem sintética para uma pessoa seja ok e para outra pessoa não seja, então tem que ter cuidado com isso. E aí tem uma lista de outros métodos contraceptivos, né? Não é só a pílula. A pílula seria um dos métodos mais práticos, mas nós temos aí outros métodos mais práticos, como os implantes, os adesivos, só são um pouquinho mais caros, né, do que a pílula, mas são eficazes e são práticos também. E tem os menos práticos, como os injetáveis, o DIU, o anel vaginal. O DIU, inclusive, tem que ser colocado de acordo com a orientação médica. A mulher tem que passar por exames, verificar se o útero dela é um útero apto ao tipo de DIU, porque existem vários tipos de DIU. Tem um DIU de pobre, tem um DIU mini DIU, então tem que verificar para não ocorrer problemas. Já houveram casos aí de mulheres que o DIU grudou na parede do útero. Isso daí é perigosíssimo, pode levar à infertilidade e tudo mais. Enfim, esses são métodos menos práticos e devem ser usados com toda a cautela possível. Não que os outros não tenham, né, que ser usados com toda a cautela, mas esses daí, por serem menos práticos, mais invasivos, como o DIU, precisa de uma cautela maior, tá certo? Então, pessoal, essas informações. Tem muita coisa nesse universo dos anticoncepcionais que poderíamos falar aqui, mas caso vocês tenham dúvidas em relação a métodos anticoncepcionais, contraceptivos, coloquem aqui. O que eu citei aqui foram só métodos para evitar a gravidez indesejada, porque a gente sabe que além da gravidez indesejada, né, também temos aí as ISTs. E as ISTs são bem graves, a gente precisa ficar de olho, e esses métodos que eu citei, eles não vão evitar as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, tem que ter um método de barreira, que seria o preservativo masculino, feminino. Então, caso vocês tenham dúvidas em relação a isso, coloquem suas dúvidas aí, que a gente tira assim que pudermos, tá certo? Então é isso, galera. Tchau, tchau.